1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordes de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, e estavam sobre 45 colunas, 15 em cada orde. E havia 3 ordes de janela, e uma janela estava de frente da outra janela em 3 ordes. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas e de uma mesma vista. E uma janela estava de frente da outra em 3 ordes. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para o pórtico do juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a esse, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras 10 côvados, e pedras de 8 côvados, e em cima, sobre as pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. Era o pátio grande ao redor, de 3 ordes de pedras lavadas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era semelhante o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros, e mandou trazer a Hirão de Tiro. E esse era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Esse veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados. A um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis e fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra da rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios,
E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda a outra borda, redondo ao redor de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por debaixo da borda ao redor havia botões que o cingiam por 10 côvados. Cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e da sua borda, como da outra borda de 1 copo, ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras, havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam esses ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a boca havia entalhes, as suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e dos eixos das rodas na base. Era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros, os quais os 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda, do meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas de suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham a mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e em cada pia cabia 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as suas redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases
e as 10 pias sobre as bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Hirão para o rei Salomão para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei fundiu em terra barrenta entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espivitadores, também de ouro, como também as taças, e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai, a prata, o ouro, os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor.